Sabia que os que estão em pecados não serão capazes de entrar no reino de Deus? Pois se atente, já que não será permitida a entrada dos idólatras, dos afeminados, dos adúlteros, dos sodomitas, nem dos avarentos e ladrões no reino dos céus, como é relatado na Bíblia em 1 Coríntios 6, 9 a 10. Hoje, iremos abordar um tema delicado e que quase ninguém tem coragem de conversar nos dias atuais, mas que é, na verdade, um tema de extrema importância para o qual você deve se atentar. São eles pecados muito graves, segundo a Bíblia. Preste muita atenção nos 5 pecados que irei narrar. E, se você está praticando algum deles, saiba que, nesse momento, você pode estar se afastando do reino de Deus. Mas tenha calma e não se desespere, pois existe esperança e cura em Jesus Cristo. O que faz as pessoas terem medo de falar sobre esses assuntos hoje em dia é o famigerado medo do cancelamento, pois a sociedade moderna transformou esses atos pecaminosos em algo corriqueiro. Quem pensa de maneira cristã acaba sentindo que está sempre nadando contra a maré, e a influência de Satanás tenta fazer com que o cristão acredite estar indo para o lado errado. Está claro na Bíblia os assuntos pertinentes à sexualidade, então não tem como interpretar errado. Deus criou o sexo como uma bênção dentro do casamento, mas com limites estabelecidos nas Escrituras. Cruzar esses limites nos coloca no campo do pecado sexual, com consequências devastadoras. Fique conosco até o final, para você descobrir quais são os 5 pecados sexuais que podem te afastar de Deus. Pecado número 1. Sensualidade e exibicionismo. A sensualidade é algo que vem sendo frequentemente tratado de forma banal e superficial. Já reparou que, hoje em dia, jovens se exibirem na internet em troca de fama e dinheiro se tornou algo comum? É importante entender que esse exibicionismo tem implicações espirituais e morais profundas. Segundo a Bíblia, a sensualidade e o exibicionismo vão contra os ensinamentos bíblicos sobre como devemos honrar nossos corpos, que são templos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos adverte fortemente em 1 Coríntios 6, 18 a 20, ao dizer: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Paulo deixa bem claro que nossos corpos não são propriedade nossa para fazermos o que quisermos, pois foram comprados por um preço, o sacrifício de Cristo. Número 2. Adultério. Este é um tema complexo, mas é fundamental, pois as repercussões desse pecado são devastadoras, tanto espiritualmente quanto emocionalmente. As Escrituras Sagradas nos fornecem orientações claras sobre o assunto, e como cristãos, é nosso dever compreendê-las e segui-las. Em Provérbios 6, 32, lemos: quem comete adultério carece de entendimento. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Essas palavras não são apenas um aviso, mas uma afirmação das consequências devastadoras do adultério. Esse pecado não só destrói a confiança, mas também abala a base do casamento, que é um relacionamento sagrado. Jesus, em seu ministério, ampliou essa compreensão do adultério, levando-a além do ato físico. Em Mateus 5, 27 a 28, ele nos ensina: vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo que qualquer um que olhar para uma mulher com desejo já cometeu adultério com ela em seu coração. Com essas palavras, Jesus eleva o padrão. Não se trata apenas de evitar o ato físico da infidelidade, mas de manter um coração puro e um compromisso firme com o cônjuge. Esse ensinamento mostra que o adultério começa muito antes do ato físico. Começa no coração e na mente. Número 3. Fornicação. Este termo, que pode parecer antiquado, refere-se a ter relações sexuais antes ou fora do casamento. Vamos entender o que a Bíblia diz sobre isso
e por que é tão importante para nós, como seguidores de Cristo, levar este ensinamento a sério. Em 1 Coríntios 7:2, Paulo nos oferece um conselho direto. Mas, por causa da imoralidade, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma tenha ao seu próprio marido. Este versículo faz parte de um contexto maior, em que Paulo discute a importância da pureza sexual dentro da comunidade cristã. Ele estava respondendo a uma realidade em que a imoralidade sexual era comum e reiterou a necessidade de cada crente viver de uma maneira que honre a Deus com seu corpo. O plano de Deus para a sexualidade humana é belo e sagrado. Desde o início, em Gênesis, vemos que o sexo foi criado por Deus como uma forma de expressão de amor e união entre um homem e uma mulher dentro do casamento. É um presente dado por Deus para fortalecer o vínculo conjugal e para a procriação. No entanto, quando o sexo é praticado fora desses limites sagrados, deixa de ser uma bênção e se torna um meio de desonrar o plano divino e o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Em Hebreus 13:4, somos lembrados de que deve ser honrado por todos o leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os adúlteros e todos os imorais. Isso é um aviso claro de que Deus leva a pureza sexual muito a sério e espera que seus seguidores façam o mesmo. A fornicação, portanto, não é apenas um ato físico, mas um pecado contra o próprio Deus, que criou a sexualidade para ser vivida de maneira santa e pura. Vivemos em uma era onde a tentação sexual é mais acessível do que nunca, seja através da mídia, da internet ou de interações sociais desinibidas. O desafio de manter a pureza sexual é grande. No entanto, como cristãos, somos chamados a ser luz em meio às trevas. Isso significa escolher um caminho diferente, que honra a Deus e respeita seu plano para nossas vidas. Para aqueles que estão lutando contra esse pecado, quero lembrar que há esperança e redenção disponíveis em Jesus Cristo. A graça de Deus é suficiente para cobrir todos os pecados, incluindo a fornicação. Em Levítico 18:22, encontramos uma declaração explícita contra a prática da homossexualidade no Antigo Testamento. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Isso é uma abominação. Em Levítico 20, a lei é reafirmada. Se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos cometeram abominação. Certamente serão mortos. O seu sangue será sobre eles. No Novo Testamento, Paulo discute as consequências dessa prática em Romanos 1:26-27, mostrando como leva a práticas sexuais contrárias à natureza. Apesar dos contextos culturais e temporais, a questão da homossexualidade é consistentemente apresentada como contrária ao plano divino para as relações humanas. No entanto, a mensagem de Cristo é de arrependimento, transformação e amor incondicional para todos. Em 1 Coríntios 6:11, Paulo fala de redenção para aqueles que se voltam para Cristo, independentemente de seu passado. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É importante compreender que, como igreja, devemos oferecer amor, orientação e apoio àqueles que buscam superar seus pecados e viver de acordo com os mandamentos de Deus. Nossa missão é refletir o amor de Cristo, que acolhe todos os pecadores, oferecendo-lhes uma nova vida através do arrependimento e da fé. Devemos criar um ambiente onde a verdade bíblica seja compartilhada com sensibilidade e compaixão, ajudando as pessoas a encontrar a cura e a restauração em Jesus. Precisamos lembrar que a graça de Deus é poderosa para transformar vidas. Não somos chamados a condenar, mas a convidar todos a experimentar a redenção e a nova vida em Cristo. A luta contra o pecado é uma jornada contínua e cada um de nós precisa da graça e do apoio da comunidade cristã. Portanto,
Ao abordarmos a questão da homossexualidade, façamos isso com um coração cheio de amor, oferecendo esperança e direcionamento conforme os ensinamentos da Bíblia. Que possamos ser instrumentos de paz e reconciliação, ajudando as pessoas a entender o plano de Deus para suas vidas e a encontrar força para viver conforme a vontade divina. Lembremo-nos de que todos somos pecadores necessitados da misericórdia de Deus e que, através de Jesus, todos podem encontrar perdão e nova vida. Número 5. Masturbação. Este tema levanta muitas dúvidas e discussões, mas é importante buscar orientação nas Escrituras para compreender como Deus deseja que vivamos em pureza e santidade, inclusive no que diz respeito à nossa sexualidade. Em 1 Tessalonicenses 4:3-4, o apóstolo Paulo nos orienta claramente: pois esta é a vontade de Deus, a sua santificação, que vocês se abstenham da imoralidade sexual, que cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Embora a masturbação não seja mencionada diretamente, o princípio de manter o corpo de forma sagrada e honrosa é extremamente relevante. A masturbação é muitas vezes vista como um ato que pode levar ao uso egoísta do corpo. Como cristãos, somos chamados a consagrar nossos corpos a Deus e ao serviço do seu reino, reconhecendo-os como templos do Espírito Santo. Paulo nos lembra em 1 Coríntios 6:19-20. Não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A prática da masturbação pode desafiar esse chamado à santidade por vários motivos. Primeiro, muitas vezes envolve fantasias sexuais, que podem levar a pensamentos de luxúria e desejo inconsistentes com o padrão de pureza que Deus deseja para nós. Segundo, o ato pode se tornar uma busca egoísta e isolada, sem um compromisso real de amor ou respeito pelo cônjuge, o que é central no plano de Deus para a sexualidade humana. Isso não significa que aqueles que lutam com esse desafio sejam rejeitados por Deus. A graça de Cristo é suficiente para nos transformar e purificar. A vitória sobre qualquer tentação, incluindo a masturbação, vem através do poder de Deus, do arrependimento e da renovação do coração. Convido você, que pode estar lidando com esse pecado, a buscar libertação e cura através da oração, da palavra de Deus e do apoio da comunidade cristã. Deus quer que você viva em liberdade e pureza. Não deixe que o pecado da masturbação roube a paz e a pureza que Ele deseja para a sua vida.